Olá, povo querido, graças a Deus. A paz a todos, que Deus o abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando onde quero trazer aqui uma mensagem de Deus ao seu coração. Aliás, é uma reflexão, é um exemplo. Isso aqui eu considero como um clássico pelas páginas da Bíblia Sagrada. Seria importante que você ouvisse esta mensagem, até porque eu quero falar aqui de exemplo. Porque nos dias atuais os quais nós vivemos de tudo, inclusive até aquilo que a gente não queríamos ver e nem desejaríamos ouvir, estamos vendo e ouvindo em muitas igrejas. Eu não vim aqui falar de igreja essa ou aquela, mas eu vim falar de exemplo, porque se tem uma coisa que nós vemos hoje e ouvimos são maus exemplos em vários segmentos dentro de muitas igrejas. E você vai perceber aqui que essa mensagem ela se fala exatamente sobre esse tipo de assunto. Livro de Lucas, capítulo 7, versículo de número 44, diz assim a palavra de Deus. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, ou fariseu, vês esta mulher? Só isso aqui já seria o bastante, mas eu vou entrar aqui um pouco nesse pequeno parágrafo, o qual eu trouxe a leitura. A seguir eu vou ler o restante do versículo para que você entenda. Jesus ele é convidado a jantar na casa do fariseu, e naqueles dias, quando alguém que representava a autoridade ia na casa de um alguém, ou fosse na casa de um alguém, ele não só era bem recebido, como ungia-se a bola da orelha ou o alto da cabeça, ou lavava-se os pés, como boas-vinda àquele alguém o qual havia sido convidado. E isso era uma tradição daqueles dias. Jesus, porém, é e sempre será a maior autoridade que você possa imaginar em todos os aspectos. E Jesus ele vai à casa do fariseu, chamado Simão, conforme a palavra de Cristo. E quando ele chega na casa daquele fariseu, o fariseu não dá a mínima, não unge Jesus na bola da orelha, não unge o alto da cabeça, não lava os pés, conforme mandava a tradição da época. Ou seja, aquele fariseu ele não recebeu Jesus como autoridade, não reconheceu Jesus como autoridade, não deu a mínima, conforme a tradição mandava com relação a Jesus. Ou seja, tratou Jesus como se Jesus fosse um qualquer. E de repente uma mulher chamada Maria Madalena, muitos dizem que não, mas essa mulher era sim Maria Madalena. Isso eu te falo e eu te afirmo, era Maria Madalena esta mulher. Ela foi na casa deste homem chamado Simão, ou fariseu, e quando ela chega na casa daquele fariseu, ela realiza para com Jesus o que o fariseu deveria ter feito. Ela entra na casa daquele fariseu, e você conhece muito bem a história, entra para debaixo da mesa e começa a chorar nos pés de Jesus, e ao mesmo tempo que ela chora, ela lava os pés dele com suas lágrimas e usa seus cabelos como toalha, enxugando os pés do Senhor. E Jesus olha para o fariseu que tinha convidado a ele e diz assim, vê esta mulher a qual era criticada por todo mundo daqueles dias, porque ela havia sido pegada num ato de adultério. Todo mundo chama essa mulher de prostituta. Ela não era prostituta coisa nenhuma, embora ela foi pegada de adultério. Porém, essa mulher que foi pegada de adultério, está todo mundo escancarando o pecado desta mulher, está todo mundo julgando esta mulher, está todo mundo condenando esta mulher, porque foi pegada de adultério. Mas ninguém revela os seus próprios erros, está olhando para o erro dos outros, esquecendo de olhar para o seu próprio. E Jesus não estava ali para julgar ou condenar esse ou aquele. Ele simplesmente olha para o fariseu e diz assim, vê esta mulher, como se dissesse assim, ela veio lá de fora para realizar para comigo o feito conforme manda a tradição, o qual era para aquele fariseu ter feito. Porque aquela mulher que todo mundo condenava, que a cidade estava julgando, aquela mulher que ninguém dava uma bala por ela, aquela mulher a qual não valia nada aos olhos de toda a sociedade naqueles dias, foi exatamente aquela mulher que para aquele povo não valia nada.
Aquela mulher chamada Maria que a sociedade condenava, tanto que esse texto aqui, a Bíblia fala, a mulher da cidade pecadora, para todo mundo aquela mulher devia ser condenada. Jesus usa uma mulher que não valia nada aos olhos da sociedade para ensinar para o fariseu, ou para mostrar para o fariseu que ele deveria ter feito o que aquela mulher estava fazendo. Veja que vergonhoso isso. Veja que humilhação para aquele fariseu. Veja que vergonha para aquele fariseu. Veja a maneira como Jesus deixou aquele fariseu sem ação, sem reação, sem nenhum diálogo, porque aquele fariseu dizia ser inteligente. Aquele fariseu dizia ser estudioso. Aquele fariseu, as pessoas daquele dia tinham os fariseus como os estudiosos, como os sábios. Eles queriam ser melhor que todo mundo, achavam que sabia mais do que todo mundo. Mas aquele fariseu que achava que sabia mais do que todo mundo, Jesus trouxe alguém lá de fora que aparentemente não sabia de nada, para envergonhar alguém que dizia saber de tudo. Ou seja, alguém que dizia ser o sábio, o espertão, inteligente. Jesus, por sua vez, trouxe uma mulher que não sabia de nada para ensinar alguém que se dizia saber de tudo. Veja como Jesus age na vida do ser humano. Ele pega alguém que ninguém dá nada, alguém que era rejeitado por todo mundo, essa mulher chamada Maria. Ele pegou essa mulher que todo mundo queria condená-lo, apedrejá-lo, crucificá-lo. E o feito da parte dessa mulher para com Jesus, ele usou esse feito para envergonhar alguém que se dizia saber de tudo, para envergonhar alguém que se dizia ser inteligente. Ou seja, alguém que era rejeitado pela sociedade, alguém que era excluído da sociedade, alguém que a sociedade queria condená-lo, apedrejá-lo. Jesus, por sua vez, usa esse alguém para envergonhar o outro que dizia ser mais inteligente, mais esperto do que todo mundo. Por isso que a Bíblia diz que ele pega do lixão, do monturo, o desvalido, o desprovido, e coloca na mesa, no meio dos príncipes. Ele pega alguém que não sabia de nada, aparentemente falando, para envergonhar aquele que sabe de tudo. Porque é assim que Deus trabalha. Portanto, nunca se vanglorie, você que vai em alguma igreja, você que congrega alguma igreja, você que prega, está achando que eu me incluo nisso. Está se achando que é alguma coisa? Eu não posso me achar como você também, não. Nós não somos nada. A Bíblia diz que somos apenas um grão de areia. Somos apenas um pingo que cai do balde. Como que alguém se vangloria, se acha melhor do que outro? Se acha mais inteligente? Se acha que sabe de tudo? Se acha melhor do que outras pessoas? Se acha mais merecedor do que outro? Quando ninguém é merecedor de nada. Nunca julgue, não condene, não aponte o dedo, porque aquele que a sociedade rejeita, que a sociedade exclui, que a sociedade não dá nada, Jesus usa aquele alguém para envergonhar aqueles que acham que sabem de tudo, porque foi assim que ele fez aqui. Ou seja, ele está usando alguém lá de fora para dar exemplo àqueles que achavam que sabiam de tudo. Os que achavam que sabiam de tudo estavam dando mau exemplo. E Jesus usou alguém que não sabia de nada para dar o exemplo que aqueles que estavam na presença dele deveria ter dado. Ou seja, ele pega alguém lá de fora para dar exemplo a alguém que está na presença dele. Por isso que eu falei lá no início, lá atrás, de muitas pessoas no dia de hoje que estão na presença de Deus e andando errado. Tem pessoas que estão na presença de Deus e estão bebendo, estão mentindo. Outro dia, eu com a minha esposa, nós vimos na rede social, não compete aqui falar, até porque não estou aqui para falar disso ou aquele, de placa, isso ou aquela. Mas um ministério muito grande aqui no Brasil, o pessoal dançando funk dentro da igreja. Então isso é muito triste, eu não estou aqui criticando. Eu estou dizendo para você que muitos lugares estão trazendo o mundo para dentro das igrejas. E Jesus não aceita essas coisas, pelo contrário. Ele usou alguém que estava no mundo para dar exemplo a alguém que dizia estar na presença dele. Não espere ele usar alguém que está no mundo dar exemplo a você. Você que está na presença de Jesus deve dar exemplo a quem está no mundo. Como prova de que foi Deus que me trouxe aqui para trazer essa mensagem, nos próximos dias, Deus, entende o que eu vou falar aqui? Nos próximos dias, Deus vai usar ímpio, alguém do mundo,
para dar exemplo a alguns que estão na presença dele que vão ouvir essa mensagem. Alguém nos próximos dias vai olhar para você que está ouvindo essa mensagem, eu não diria todo, mas alguns que vão ouvir essa mensagem. Deus vai usar alguém do mundo para olhar para você e dizer assim, mas não é você que é crente? Deus vai usar ímpio para te dar o exemplo, o qual esse exemplo era para você dar. Deus vai usar ímpio para te dar esse exemplo. Se é que não já está acontecendo, ou talvez alguém, vizinho seu, por exemplo, deve olhar para você e dizer assim, aquilo não é crente, está brigando. Olha a briga dentro de casa. Não é crente, olha lá, ó o que está vendo no celular, vendo coisa errada. Não é crente, olha lá, está traindo a esposa. Não é crente, olha lá, está mentindo. Não é crente, mas é estúpido, é ignorante, grita dentro de casa, lá de fora dá para ouvir. Deus vai usar ímpio para dar exemplo a você que se diz ser de Deus. Deus vai usar ímpio para te ensinar o que era para você ensinar os ímpios. Deus vai usar os ímpios para ensinar a você. Para você ver como as coisas se inverteram. Como os valores se inverteram. Era para os cristãos dar bom exemplo para o mundo. Mas hoje em dia parece que os valores se inverteram, que está muitas pessoas do mundo dando exemplo para aqueles que estão dentro da igreja na presença de Deus. Foi o que aconteceu aqui. Deus pegou alguém que estava pelo lado de fora e deu exemplo a alguém que estava pelo lado de dentro. Então não espere isso acontecer com você. Não espere Deus usar ímpio para te dar exemplo. Dê o exemplo você mesmo. Para finalizar o versículo, Jesus disse para o fariseu, vê esta mulher. Eu pergunto a você, você quer que Deus use alguém lá de fora para te dar exemplo, você dizendo ser cristão? Ou você que se diz ser cristão vai dar exemplo para quem está lá fora? Porque está acontecendo exatamente isso. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou meus pés com lágrima e os enxugou com seus próprios cabelos. Jesus usa essa mulher e fala para o fariseu, vê o que ela está fazendo. Ela está fazendo o que era para você ter feito. O que esta mulher está realizando para comigo, conforme manda a tradição, era para você fazer. Ou seja, nunca deixe ninguém fazer aquilo que você deve fazer. Nunca espere ninguém ensinar aquilo que você é quem tem que ensinar para eles. Nunca espere ninguém lá de fora dar o exemplo o qual você deveria estar dando para os que estão lá fora. E a gente vê hoje tanta coisa errada em muitas igrejas. A gente vê hoje as músicas do mundo, a gente vê a mentira, o adultério. Eu não estou aqui, irmãos, criticando ninguém, eu estou te dando exemplo que Deus está usando o mundo para dar exemplo desde o passado. Há muitos que estão dentro da igreja. E isso é muito feio para o evangelho, porque nós que somos cristãos devemos dar exemplo para os que estão lá fora. Mas desde o passado que Deus já vem usando quem está lá fora para dar exemplo quem está dentro da igreja. Porque muitas pessoas que estão dentro da igreja estão dando um mau exemplo, andando errado. Muitas pessoas que estão dentro da igreja estão andando de forma errada. Muitas pessoas que estão dentro da igreja nem parece que é crente, porque bebe, vai por rodeio, vai por risca-faca. Muitas pessoas que estão dentro da igreja, lá fora briga, quebra o pau dentro de casa, os vizinhos ouvindo. Muitas pessoas que estão dentro da igreja é uma chumeira miserável, briga no casal, falta de entendimento, falta de diálogo. Muitas pessoas que estão dentro da igreja ouvindo as coisas do mundo. Muitas pessoas que estão dentro da igreja estão agindo pior do que muitas pessoas que estão no mundo lá fora. Então não espere Cristo usar alguém que está lá fora para te dar exemplo. Dê o exemplo você mesmo para aqueles que lá fora estão. Não espere ele trazer ninguém lá de fora para ensinar você que está pelo lado de dentro. Mas você que está pelo lado de dentro deve ensinar os que estão lá fora. Não deixe ele usar os que estão lá fora para realizar ou para fazer aquilo que é para você fazer. Eu não sei se você consegue entender isso. Tá bom, queridos? Mas que você possa refletir nisso. Quero orar por você agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por esses que vão ouvir esta mensagem. Talvez, Senhor, tenha alguém que vai ouvir esta mensagem que tenha andado de maneira equivocada, tenha andado de maneira errada na tua presença. E o Senhor me trouxe aqui hoje para ir até esta pessoa através desta mensagem. Se você me ouve agora, é porque Deus está chegando até você através desta mensagem, para que você possa retê-la no coração e dar bom exemplo a partir de hoje. Para que você ouça a voz do Espírito Santo e que você venha a partir de hoje andar diferente do que antes você andava. Espírito Santo Consolador, entra agora na vida desta pessoa, entra no quarto de oração,
no trabalho, na ala hospitalar. Aonde quer que essa pessoa esteja, que a tua presença venha alcançá-lo. E que o Senhor possa tocá-lo na vida de cada uma dessa gente, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus eu te peço. Toca neste homem, toca nesta mulher. Toca nestes que me acompanham em oração agora. Alcança, Senhor, o aflito, alcança o angustiado. Alcança a pessoa que está com a alma, meu Deus, amargurada. Esta pessoa, meu Deus, que o coração está em pedaços, Senhor. Talvez esta pessoa se sente como Maria se sentia, rejeitada, excluída. Quanto, meu Pai, da forma que o Senhor amou Maria, esta pessoa é amada pelo Senhor da mesma forma. Alcance este homem, esta mulher, onde esteja. Esteja, meu Deus, num presídio, numa biqueira, vendendo droga. Esteja no trabalho, no hospital, aonde quer que esteja. Que o Senhor os alcance. E que o Senhor, meu Pai, o resgate para a tua presença. E que o Senhor dê a esta pessoa a oportunidade, a chance de realizar com o Senhor os feitos, o qual Maria realizou. E que esta pessoa se sinta acolhida, abraçada. Que esta pessoa se sinta amada. Que esta pessoa sinta-se tomada nos teus braços. E que o Senhor, meu Pai, possa se realizar a tua obra na vida de cada um deles. Cura os doentes, liberta os oprimidos, levanta o que está prostrado, abre os olhos do cego para que veja, abre a audição do surdo para que ouça. Pai, em nome de Jesus Cristo, alcança cada um que for ver esta oração. Eu te peço isso e assim já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas aonde você estiver, que você traga como exemplo esta mensagem ao teu coração e que mais uma vez você possa ter a ciência que nós não devemos esperar Cristo usar alguém lá de fora para nos dar exemplo. Somos nós que estamos pelo lado de dentro na presença de Deus que devemos dar exemplo para aqueles que estão lá fora. Tá bom? Vou ficando por aqui. Forte abraço. Boa reflexão. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.